pessoal, estou aqui com mais uma mensagem de motivação para você e esse é meu canal no YouTube. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o poder do pensamento. Eu postei uma foto na nossa fanpage e nessa foto eu falava sobre que é importante você renovar as suas maneiras de pensar. E uma pessoa respondeu, mas como eu faço isso? É tão difícil renovar a maneira de pensar? Pois é verdade. Então eu quero ensinar o caminho do pensamento hoje para você, para que você possa entender um pouco mais sobre o pensamento e o que fazer para que você possa mudar os seus pensamentos, ok? Primeiro você precisa entender que os pensamentos eles não formam do nada, eles são gerados através de situações, de vivência que você já viveu, certo? Então como surgem os pensamentos na nossa vida? Primeiro eles vêm através dos nossos sentidos. Desde a nossa infância, do nosso nascimento, alguns cientistas acreditam até a partir do nosso terceiro mês de gestação, quando nossos ouvidos já começaram a ouvir o que os nossos pais falavam, aquilo que os nossos pais sentiam, começa a formar em nós alguns filtros. E esses filtros é que vai determinar a nossa maneira de ouvir e entender as coisas, de enxergar a vida, certo? Então você precisa entender que os pensamentos ele vêm através dos nossos sentidos. O primeiro sentido é a visão. Tudo aquilo que você vê, te ensinaram quando você viu um cavalo, que aquilo era um cavalo, que um cavalo menor era um pônei, que o cavalo com cabeça grande era uma girafa. Não é verdade? Um cavalo pintado, cheio de lista, é uma zebra. Então te ensinaram algumas coisas e você acreditou naquilo e isso foi formando em você conceitos para que você entendesse aquilo. Segundo a audição, tudo aquilo que você ouviu, músicas, pessoas conversando, a forma como as pessoas falavam, quando elas eram mais bravas, a forma como elas falavam mais baixo, tudo isso foi gerando também a forma como você foi pensando sobre aquilo, seu tato, aquilo que você tocou, aquilo que você experimentou, suas narinas, né? Aquilo que você cheirou, sentiu como cheiro, se era um cheiro agradável ou não era, tudo aquilo que você experimentou, gosto, paladar, tudo isso foi gerando em você pensamentos e foi gerando em você um conceito de como se pensar e foi gerando filtros. E tudo que as pessoas falam com você passa nesses filtros para que você possa entender a vida como você vê. Os seus filtros eles foram melhorando uns, outros foram piorando de acordo com a sua idade, a sua vivência, as suas experiências. Uma pessoa que foi sempre muito criticada pelos pais, ou foi muito comparado com o irmão mais velho, então ele vai ter um filtro diferente do que aquele outro. Vou dar um exemplo para você sobre alguns filtros, por exemplo, filtro financeiro. Na minha vida, para mim sempre foi muito fácil ter abundância. Sempre acreditei que todo mundo pode ter tudo o que tem. E eu fico me perguntando por que eu acredito nisso. Eu vejo muitas pessoas falando que está faltando, que está acabando o dinheiro e isso não acontece comigo. Porque desde criança meu pai me ensinou isso. Como ele fazia isso? Ele tinha uma fábrica de doce, então ele entregava doce nas vendas, nos bares. Em cada bar que nós chegava ele perguntava se eu queria alguma coisa. E lógico, criança sempre quer alguma coisa, um doce, um brinquedo, ele sempre me dava. Aquilo gerou em mim que as coisas eram infinitas, que não acabavam, em cada esquina que eu parava tinha algo para mim receber. Então era muito legal. Só que por um outro lado, mesmo eu crendo na abundância, eu tenho também muita dificuldade em aprender a guardar dinheiro. Por quê? Porque eu creio, um dos meus filtros é que nunca vai acabar. Então por que eu tenho que guardar? Então fica aquele conflito, porque eu sei que é a importância de guardar. Então, nos meus pensamentos, eu tenho que lutar entre ter abundância, que eu acredito, isso é saudável, é bom. Do outro lado, eu tenho que aprender com o meu filtro, aprender a guardar aquilo que eu já tenho. Então fica uma dica, talvez você tenha algumas dificuldades na sua vida por causa dos filtros que você tem. Amanhã nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você pensasse o que você ouviu na sua infância, o que você viu, tem moldado a sua vida até hoje, o que tem moldado os filtros que tem trabalhado na sua vida até hoje, ok? Outra coisa importante, a Bíblia já dizia assim, como o homem pensa, assim ele é. Então muitas vezes o seu pensamento define quem você é. Você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de formar um ninho sobre a sua cabeça. Então, as mesmas coisas nos pensamentos. Talvez um pensamento que você não goste venha na sua mente, você não pode impedi-lo de vir, mas você pode impedi-lo que ele permaneça em você.
ok? Então essa é a dica de hoje, que você tem pensado, que você tem ouvido, que você tem feito, que tem gerado você pensar como pensa. E amanhã a gente vai continuar falando mais sobre isso, ok? Um grande abraço, dê um joinha aí se você curtiu a mensagem de hoje. Quero te pedir também que você ajude a se inscrever e indicar esse canal para o maior número de pessoas, que quando chegar a 100 inscritos, vamos estar ganhando um chaveirinho, ok? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.